dia, boa tarde, boa noite, meus caros alunos. Estamos aqui para finalizar a nossa disciplina de lógica. Essa é a nossa última aula de conteúdo. Após essa aula, pode ser que a gente tenha mais algum outro vídeo, 1 ou 2 de exercícios, dependendo da demanda de vocês. Mas em relação ao conteúdo, a gente está concluindo, né, nessa videoaula. Na próxima semana, a gente deve marcar um encontro síncrono, seguido da nossa terceira avaliação. Para isso, senhores, a gente vai ver hoje um pouco sobre prova e refutação com múltiplas exposições. A gente já viu prova direta, prova por contradição. A gente já viu refutação, quando a gente tem a prova por contradição, não consegue achar a contradição, a gente tenta refutar, né, com as FBF simples que a gente encontra. Só que em todos os casos, né, tanto no método de prova, quando a gente consegue, né, achar a contradição, e quando não e tenta refutar, a gente faz apenas uma suposição. Nem sempre é possível provar ou refutar com apenas uma suposição. Alguns argumentos eles necessitam de múltiplas suposições, e é isso que a gente vai ver na aula de hoje. E para isso, senhores, eu peço licença a vocês para me ausentar em vídeo e continuo com vocês em áudio. Quando a gente tem um argumento e a gente, ao desempenhar o processo de prova, verifica que ainda existem sentenças que não foram utilizadas, porém não há mais nada que se possa fazer com aquele conjunto de 12 regras que a gente usa para provar no método de prova por contradição, então a gente pode fazer novas suposições a fim de dar continuidade ao método de prova. O que acontece? Se o nosso argumento for válido, para cada suposição que a gente fizer, a gente tem que encontrar uma contradição, tá certo? Eu vou exemplificar daqui a pouco. Se o argumento for inválido, aí não. Aí eu vou encontrar uma quantidade inferior de contradições, certo? Então, se eu tenho 5 suposições e o meu argumento for inválido, eu não vou conseguir encontrar 5 contradições. Eu posso conseguir encontrar no máximo 4. Posso, inclusive, não encontrar nenhuma, tá bom? Isso vai depender de quais suposições a gente faz. Nos argumentos válidos, não. Para cada suposição que é feita, é possível encontrar uma contradição, e se você seguir os passos corretamente, você vai encontrá-la. Por exemplo, vamos pegar um argumento aqui que é válido, porém a gente não consegue prová-lo com apenas uma suposição. Vamos, por exemplo, pegar aqui o argumento A. A implica em F e P. A implica em F e P. Não há implica em S e R. Eu tenho aqui não R e quero saber, né, meu argumento ele afirma que eu posso afirmar P. Ok? Veja bem, intuitivamente, a gente tem nas nossas premissas aqui, a gente tem não R. A gente poderia usar em regra de inferência 6 para tentar pegar a negação desse antecedente aqui. Só que o meu R está dentro de uma conjunção e a gente não tem regra para isso, né? Teria que ser todo o consequente negado. E eu teria que ter a negação de todo o consequente. Intuitivamente a gente vê que se isso é uma conjunção, depende também do valor de R tanto quanto de S. Então seria meio que possível fazer essa atribuição. Mas a gente não pode, né? Porque não temos uma regra específica para isso. Isso é contornado no método de prova por contradição pelas suposições múltiplas. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Então, vou numerar aqui as minhas premissas, bloquear a minha conclusão e supor que a minha conclusão é falsa. Vou supor não P.
A partir de agora, veja bem, o que eu posso fazer? Especificamente nada, porque assim, eu não posso usar nenhuma regra de simplificação, porque as únicas FBFs complexas que eu tenho aqui, no caso a sentença 1 e 2, ou premissa 1 e 2, elas são uma implicação. E eu não consigo simplificar implicações, a não ser que elas estejam negadas, o que não é o caso. Eu também não consigo usar regras de inferência porque eu não tenho A, que seria necessário para usar um e 5 aqui em 1, né? E não tenho a negação desse consequente aqui, que seria necessário para usar a regra de inferência 6. Então, a partir desse momento, não há mais o que fazer. Eu tenho que usar algum outro artifício para dar continuidade a esse método de prova. E o artifício que a gente usa a gente usa uma nova suposição. E essa suposição ela tem que ser escolhida de tal forma que permita que haja esse desbloqueio. Ela tem que ser uma suposição em que eu possa preferencialmente usar uma regra de inferência com uma sentença que não foi utilizada ainda. Por exemplo, eu posso tentar supor que A é verdadeiro. E aí eu posso utilizar com uma regra de inferência aqui, ó, com a primeira. Então, na minha 5 aqui, eu vou fazer uma nova suposição. Veja que eu identei mais à direita aqui. E o que eu vou supor é que A é verdadeiro. Vejam só. Tá certo? Notem, é uma suposição. Eu não preciso afirmar aqui como eu faço com as regras de onde é que ela veio. É uma suposição baseada aqui na minha experiência como lógico, né? É bom eu fazer essa nova suposição porque eu posso usar uma regra de inferência para concluir algo em relação à sentença 1. E de fato eu posso usar I5, né? Então vejam só. A minha sentença 6 aqui vai ser uma derivação. Note que eu estou identando ela próximo à suposição mais em aberto, próxima dela. E eu vou poder concluir aqui F e P. Não é isso? Ok? Isso porque eu utilizei a regra de inferência 5 em 1 e 5. Vejam só. Ok? Em consequência dessa regra, eu posso concluir aqui, vejam só. Eu posso concluir P, que aí eu acho minha primeira contradição. Ó. Se eu usar a regra de simplificação S1, eu posso concluir aqui P. S1 em 6. Eu poderia concluir F também, mas não me é útil por enquanto, então vou concluir só P. Vejam, eu achei uma contradição. Isso quer dizer que o argumento é válido? Não, porque agora, nesse momento, eu tenho duas suposições em aberto. Tá bom? Num argumento válido, a quantidade de suposições, a quantidade de contradições tem que ser igual à quantidade de suposições. O fato de eu ter achado uma contradição agora não quer dizer que a suposição 4 é a que está errada. Pode ser que a suposição 5 esteja errada. Ok? Vocês estão entendendo a minúcia? Quando eu acho uma contradição no método de prova, quando eu só tenho uma suposição. Primeira aula lá sobre provas proposicionais, em que a gente fala sobre provas por contradição. O fato de eu achar uma contradição implica diretamente que a minha suposição estava errada. E como a suposição era a negação da conclusão, a gente conseguia concluir que a conclusão do argumento era válida, já que a conclusão era verdadeira, já que a suposição era falsa. Aqui, como eu tenho duas suposições, eu não sei qual é a que está errada. Pode ser qualquer uma das duas ou inclusive as duas. Então, o procedimento ele adota a seguinte estratégia. Eu vou supor que a suposição mais recente é a que é falsa. Então eu vou bloquear aqui a 5, a 6 e a 7. E pela regra de redução ao absurdo, eu vou concluir que essa segunda suposição é falsa. Então eu posso aqui fazer um RAA, pois houve contradição entre 4 e 7. Aí vocês podem me perguntar, mas professor, e se fosse a outra suposição falsa e essa verdadeira? Aí o que acontece?
Se essa suposição, se A fosse verdadeiro, né, se a suposição A fosse verdadeira, então agora eu tenho premissas, que eu assumo que são verdadeiras, né, para poder provar um argumento. Eu tenho uma suposição que A era verdadeiro, e como eu fiz a intenção de que a segunda suposição que era falsa, por ter causado a contradição, eu tenho outra coisa que é falsa também, não há. Então eu ainda vou conseguir, a partir das minhas premissas, mostrar que esse argumento é válido, porque vou achar uma nova contradição se o argumento for válido, porque eu ainda tenho as premissas. E se a conclusão e a suposição de que A fosse falso também vai me levar a uma nova contradição, porque eu ainda tenho as premissas que são verdadeiras, que vai entrar em contraponto com com a suposição original, que era não P. Né? Então, não A seria verdadeiro se a suposição de A fosse falsa, e eu ainda tenho não P, né? Que é falso, que é uma suposição, se o argumento for válido, e essa suposição vai me levar a uma nova contradição. Então, o que acontece é a forma com que eu organizo e a estratégia que eu uso, inevitavelmente vai achar uma quantidade de contradições igual à quantidade de suposições se o argumento for válido. O que já não acontece se o argumento for inválido. Tudo bem? Se ficou complicado, aí vocês me avisam, tentam voltar ao vídeo, né? Escutar de novo, mas provavelmente se vocês solicitarem eu posso fazer um outro vídeo explicando isso com mais calma e talvez com outros exemplos. Então, assumindo que a gente entendeu aqui, eu vou dar continuidade, caso contrário vocês me avisam. Então veja bem, como as 5, as 6 e as 7 estão bloqueadas, eu não posso utilizá-las mais. As sentenças que eu posso utilizar são a 1, a 2, a 3, a 4 e a 8. Veja bem, com a 8 eu vou usar a regra de inferência 5 novamente, porque o antecedente da nossa sentença 2 é o que eu afirmo aqui em 8. Então, na minha sentença 9 aqui, eu posso concluir S e R. Vejam só. Isso porque eu usei a regra de inferência 5 em 2 e 8. Ok? Novamente usando S1, vejam só. Olha o que eu posso fazer. Eu posso extrair aqui dessa minha sentença 9 o R. Né? Se eu tenho uma conjunção, eu posso afirmar qualquer termo da conjunção. Isso é o que afirma nossa regra de simplificação 1. Então, S1 em 9 me traz o R. E veja bem, 3 eu afirmo não R, 10 eu afirmo R. Achei a minha segunda contradição. E, portanto, essa suposição não P é falsa, porque eu só tenho L em aberto. Então, aqui eu bloqueio novamente tudo que veio a partir dessa suposição. E pela regra de redução ao absurdo, eu posso concluir que a suposição é falsa. Então, não P. Isso, reductio ad absurdum, contradição entre 3 e 10. Por fim, a gente pode usar S4 para chegar à conclusão original que era P. Então, S4 em 11. E aí nós temos que esse argumento é válido. Ok, senhores? E aí vocês podem perguntar: professor, por favor, faça um exemplo de um argumento inválido. E o que é que eu vou fazer? Vou fazer exatamente isso. Não é? Tudo bem? Então vamos dar continuidade aqui. Vamos pensar aqui no argumento inválido. Que tal se a gente pegasse aqui o argumento... Deixa eu pensar aqui num argumento um pouco mais simples. Deixa eu só colocar aqui, né? Para ficar claro, esse aqui é válido. Eu consegui provar. Vamos pegar aqui A. Deixa eu separar aqui também. A implica em F e P.
E aí eu posso colocar aqui que não há implica em alguma outra variável aqui n, e eu posso concluir. Aí eu quero saber se eu posso concluir P. Então veja, eu tenho um argumento um pouco parecido com o anterior, né? Eu tenho uma variável aqui P que poderia, no caso não poderia, né? Porque se fosse não P, aí eu poderia pensar em imaginar com os 6 e concluir não A para concluir N depois, só que não é não P, é P, né? Então é um caso um pouco diferente lá do nosso primeiro argumento aqui. Então esse argumento aqui ele é inválido, né? Eu não tenho nada que me garanta que P é verdadeiro nas premissas. Então vamos ver se a gente consegue refutar ele. Então, numero as sentenças, premissas, bloqueio a conclusão, suponho que a conclusão, é falsa. Então eu vou supor que P é falso, vou supor não P. E aí vocês veem de imediato que não tenho o que eu possa fazer. Não há o que se fazer agora aqui, né? Não tenho nada que possa. Eu tenho a 1 e a 2 em aberto. Para usar 1 eu teria que ter A, por exemplo, afirmar A para poder concluir FP através de 5. Para usar 2 eu teria que ter ou não A ou não N, né? Eu não tenho nenhuma dessas três. Eu não tenho A, não tenho não A, não tenho não N. Então, numa nova suposição, seria interessante eu tentar supor alguma dessas três coisas. Tá certo? E eu vou fazer o seguinte, eu vou supor A, como a gente fez ali na outra. E vamos ver o que acontece se eu supor que A é verdadeiro. Veja, eu posso usar a regra de inferência 5, não é? Então eu posso aqui numa quinta fazer a derivação, note que não é uma suposição, é uma derivação em 5 que vai me concluir F e P a partir da utilização de 5 em 1 e 4. Veja bem. Note, de forma semelhante, com S1 eu posso extrair P. Veja só, olha só. S1 em 5. Só que agora aqui, vejam só, vou fazer a mesma coisa. Vou supor que essa conclusão, que essa suposição, vou assumir que essa suposição mais recente é que é falsa, já que eu achei uma contradição, né, entre 3 e 6 aqui. E aí vou poder concluir não há. Não há reductio ad absurdo, contradição 3 e 6. Ok? Com não há, agora eu posso utilizar a sentença 2, vejam só, e posso concluir N. Posso concluir N através de 5 em 2 e 7. Ok? E vejam, senhores, há mais algo que eu possa fazer? Já utilizei a primeira sentença, já utilizei a segunda. Eu tenho todas as... Note, eu tenho quais variáveis aqui? Eu tenho A, F, P e N. E eu tenho quase todas elas aqui, só não sei nada em relação a F, né? Mas eu poderia supor, mas note, se eu supor qualquer coisa em relação a F, eu não vou conseguir tirar ele da minha primeira sentença, concorda? Porque ele está dentro de uma conjunção aqui. Então, minhas opções, elas meio que se esgotaram agora, realmente. Nem com a nova suposição tem mais algo que eu possa fazer. Então, o que a gente vai tentar fazer agora é refutar esse argumento. Como é que a gente refuta? A gente vai pegar as FBF simples que são não bloqueadas, no caso. Não P. Não, A eu não vou pegar porque está bloqueado. Eu vou pegar não A. E vou pegar N. Ok? Então, eu vou utilizar aqui não P, não A e N. Vou assumir que essas três coisas são verdadeiras, né? Que P é falso, que A é falso, que N é verdadeiro. Vamos ver o que acontece com as nossas premissas e com a nossa conclusão ao fazer isso. Veja bem, a conclusão, já que P é falso, né? A conclusão vai ser falsa. Não A é verdadeiro, então isso aqui é verdadeiro.
N é verdadeiro. Verdadeiro implica em verdadeiro. Verdadeiro é a segunda premissa. A é falso. F e P, veja bem, como P é falso, isso aqui eu já posso dizer que é falso, não vai depender de F. Falso implica em falso é verdadeiro. Então vejam bem, senhores. Para P falso, A falso e N verdadeiro, eu tenho premissas verdadeiras e conclusão falsa. Num argumento válido, isso é impossível. Eu não consigo fazer premissas verdadeiras e conclusão falsa. Então esse argumento ele é inválido. Ok? Bom, senhores, a grande dica que eu dou para vocês, que na verdade serve para qualquer matéria de exatas, é treinem, tá certo? Façam muitos exercícios, vão surgir dúvidas enquanto vocês estiverem fazendo exercícios. É meio que inviável eu cobrir todas as possíveis particularidades só com 2 exemplos, né? Impossível praticamente. Mas eu posso fazer isso com vários exemplos de acordo com a demanda de dúvidas que vão surgindo a partir de vocês, ok? Então, eu estou sugerindo aqui vários exercícios. Vocês podem pegar da nossa tradução simplificada, leem, né? A seção 4.4, 4.5 e 4.6, que lá vai estar sendo explicado de forma escrita tudo isso que eu falei para vocês. E no nosso livro-texto do Gensler, de 2010, a seção 7.3 e 7.4. E dentro dessas sessões vocês têm os exercícios, né? No caso da tradução simplificada, 4.5 A e B, 4.6 A e B. No caso do livro-texto, 7.3 A e B e 7.4 A e B. Ao concluir esses exercícios, ou pelo menos uma parte significativa deles, vocês estarão aptos, muito provavelmente, a se dar bem na terceira avaliação, né? Ter um bom desempenho na terceira avaliação. E ao vocês verificarem dúvidas ou possíveis questionamentos nessa resolução de exercício, por favor, entre em contato para que eu possa eventualmente publicar alguns vídeos explicando as questões que vocês tiverem como dúvidas. Nós faremos ainda pelo menos uma aula de revisão em que eu vou resolver alguns exercícios e provavelmente criar um ou outro exemplo durante a aula com base nas dúvidas de vocês, para que a gente possa fechar de forma ótima ou quase ótima na disciplina de lógica especificamente, em que eu estou relativamente satisfeito com o trabalho que a gente vem desenvolvendo. No mais, senhores, eu espero que vocês tenham tempo e dedicação para a nossa terceira unidade. Dependendo do resultado, a gente fala sobre uma possível quarta avaliação. Se tiverem dúvida, entre em contato pelo Discord preferencialmente. Espero que esteja tudo bem com vocês. Um abraço e até mais.